Senhor, irmão, você vai triunfar. Acredite, você é menina dos olhos de Deus, e não foi a explosão cósmica quem te fez existir, nem foi o acaso ou coincidência qualquer. Foi Deus quem te fez com carinho, então cante assim: sou abençoado, ungido pra vencer. Então eu posso abençoar, posso profetizar a bênção pra você. Se piso a planta dos meus pés, a terra é minha, foi Deus quem falou. Aonde estender minha mão, repousará a bênção do Senhor. A fé que eu tenho é tamanha, sei que o impossível Deus pode fazer. Sou abençoado, ungido pra vencer. Sou abençoado, ungido pra vencer. Então eu posso abençoar, posso profetizar a bênção pra você. Se piso a planta dos meus pés, a terra é minha, foi Deus quem falou. Aonde estender minha mão, repousará a bênção do Senhor. A fé que eu tenho é tamanha, sei que o impossível Deus pode fazer. Sou abençoado, ungido pra vencer. Sou abençoado, ungido pra vencer. Ungido pra vencer. Aleluia! Louvado seja Deus. Quem quiser levar irmão Daniel para sua casa, é só comprar o CD. Pode ouvir todo dia. Evangelista Carlos. Dirigente da congregação do bairro Catanduvas. Deus coloca na nossa boca, a gente pode fazer o quê? Não é? Faz a obra de evangelista, e ele tem feito isso lá na congregação. Vamos orar, irmãos. Cumprimento a todos da paz do Senhor. Estamos felizes nesta noite. E daqui a pouco nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Eu acredito que todos aqueles que já vieram nesse trabalho estão felizes, alegres, porque sabemos que nós estamos na presença de Deus. E na presença de Deus a fartura de alegria, e a tristeza tem que saltar de alegria. Nós sabemos que nesta noite o Senhor está aqui e há de operar por nós nesta noite, a fazer milagre na vida de cada um daqueles que já chegaram. E você, meu amigo, que nesta hora, que nesta noite ouve a palavra, saiba que nesta noite você é um privilegiado por ouvir a palavra de Deus. Iremos orar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nesta noite onde nós, Senhor Deus querido, reunimos, Pai querido, nesta cruzada, Pai querido, para te adorar, para te servi-lo e fazer a tua vontade. Queremos a tua bênção, Pai querido e santo. Queremos que nesta hora, Pai querido, o Senhor venha quebrar todas as cadeias do inferno e tirar todo o empecilho, Pai querido e santo, para que o teu nome venha ser glorificado, para que o teu nome venha ser exaltado. E nesta noite, nesta noite, ó Senhor Jesus, tu tem toda a liberdade e agir nesta noite no meio desta massa. Por isso usa o teu servo, usa ele poderosamente, para que todos aqueles que ouçam aceite a ti, para que vejam também ao resplendor da glória de Deus, e assim a igreja possa se alegrar e possa dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos, todo o povo de Deus, com a paz do Senhor. Estou
feliz por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, desta feita para trazer a palavra de Deus. E louvar a Deus pelo incentivo de cada crente de anunciar a palavra de Deus. E a igreja, ela não pode e não deve parar jamais. A todo instante anunciar as boas novas que são de alegria para todo aquele que vive em tristeza. Nós temos, Jesus nos deu a palavra da reconciliação. Cada crente, onde ele estiver, ele pode orar por alguém recebendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Estou alegre e agradecendo a Deus pela oportunidade, pela vida do evangelista Francisco de Assis. O Assis, a gente já falou aqui, nascemos ali no bairro Nova Parnaíba, e a primeira oportunidade que eu tive lá no Templo Central foi o irmão Assis, que hoje é evangelista, que me concedeu. E ali, naquele dia, as minhas pernas tremeram tanto, mas é normal. Até aqui posso dizer que tem nos ajudado o Senhor. Louvar a Deus pela vida dos obreiros que aqui estão. O irmão Marcos Marques, aleluia, Mardoqueu, daqui nossos amigos e bem chegados, né, para a glória de Deus. Mas nós não estamos aqui para falar de nós mesmos, mas estamos aqui com o propósito de anunciar as grandezas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O principal objetivo deste culto são as pessoas que estão em nosso meio, não evangélicas, que precisam ouvir e crer na palavra de Deus. Então você fica na dispensação do Senhor, acreditando, porque nessa noite Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração. Abramos a palavra de Deus no Evangelho do Antigo Testamento, verdade. O livro de Isaías, do profeta Isaías, o capítulo de número 41, e os versículos de número 17 até o 19. Isaías 41, versículos 17 até o versículo 19. Quantos acharam, amém? Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. A sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. O Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nesta noite, nós estamos diante de uma palavra maravilhosa, vinda de Deus através do profeta Isaías, e uma palavra tão atual para os nossos dias. Um profeta usado por Deus está falando sobre águas, e quando nós vemos na Bíblia sempre Deus falando sobre águas, nós percebemos que a água é um bem natural divino para os seres humanos, e a água é vida. Nenhum ser na terra, seja ele ser humano ou animais ou vegetais, eles precisam de água para a sua subsistência. Mas nós notamos pelos acontecimentos que nós estamos vivendo os últimos dias
da igreja aqui na terra. E quando falamos sobre água, muita gente se preocupa, porque um dia talvez, um dia bem próximo ou distante, alguém já está calculando que haverá uma grande falta de água sobre a terra. E segundo alguns cientistas suecos, eles fizeram a pesquisa e eles analisaram que até o ano de 2025 isto poderá ser uma grande realidade. Com esta preocupação, os seres humanos agora estão buscando recursos para que quando esta falta de água vier a alcançá-los, eles tiverem como sobreviver. E a falta desta água talvez poderá acontecer, porque os anos se passam e anunciam, tudo isto anuncia que é chegada a hora do Filho de Deus vir sobre esta terra para buscar a sua amada igreja eleita, para levar até as mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite aqui está um povo escolhido, um povo que já foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e está esperando a vinda iminente de Jesus Cristo para buscar o seu povo. Aleluia. Quantos já foram alcançados por este poder e estão aqui crendo que são salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Quando eles previram tudo isto, agora eles dizem que quando chegar essa época, pelo menos 1 bilhão de pessoas na face da terra irão sofrer com esta grande falta de água. Se os seres humanos não se precaverem, talvez pode afetar muito a população mundial. E muitos estão trabalhando neste sentido, fazendo industrializando algumas máquinas que possam minorar, que possam melhorar e assim diminuir a falta desta água. E assim diz aqueles estudiosos que isto será uma breve realidade. Aleluia. Mas isto não assusta o crente, porque nós conhecemos a palavra preciosa de Deus. A água pode até faltar, se acabar, mas a igreja do Senhor, ela já vai estar nas mansões celestiais, na presença de Deus, louvando e exaltando a magnitude do nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos irmãos, quando eu li este versículo, nós entendemos logo pela Bíblia, observando o contexto histórico, nós notamos que o profeta Isaías, usado por Deus, ele está falando, aleluia, desta água, mas a água que aparece aqui na Bíblia, ele está no seu sentido figurado. O profeta não estava falando desta água material, desta água física. O profeta estava falando que esta sede que os israelitas estavam tendo era da presença maravilhosa de Deus. Estava simbolizando uma sede espiritual, um desejo espiritual dentro de cada israelita, porque o povo de Israel, quando estava na presença de Deus, eles tinham tudo, eles tinham esta alegria na sua alma, eles tinham Deus, eles tinham sua salvação, estavam na sua própria pátria. Mas diz a Bíblia Sagrada que é certo que no ano de 722 diz a Bíblia Sagrada e a história que o rei Senaqueribe, ele levou o cativo a Israel e agora para distante da sua pátria. Assim estava o povo de Israel. Por isso o profeta anuncia tudo aquilo que eles estavam passando naquele momento. E diz o profeta, aleluia, que esta falta desta água era a falta da presença de Deus sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Israel, distante de Deus, ele estava vivendo uma vida sedentária, uma vida escassa, uma vida ociosa, uma vida de tristeza,
tristeza, uma vida de desilusão. Qual não é a situação do mundo de hoje? Qual não é a situação de muitas pessoas que estão vivendo nesta situação crítica? É uma situação de espiritual, uma situação de morte espiritual. Mas nesta noite nós estamos anunciando, aleluia, Jesus Cristo, a fonte das águas vivas. Louvado seja Deus, aleluia. Todo homem que aceita e recebe Jesus como seu Salvador, e esta água maravilhosa passa a fazer parte da vida dele, ele torna-se uma nova criatura. Louvado seja Deus. Muitos falam e até em conto de fadas sobre fontes que traduzem juventude, mas quando eu me deparo com estas fábulas, eu observo também a pessoa de Jesus Cristo, não com a fábula, mas com a realidade, porque quando o homem recebe Jesus na sua vida, ele passa verdadeiramente a ser uma nova pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E cumpre-se a Bíblia Sagrada que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Israel havia deixado o seu Deus. A Bíblia fala no capítulo de número 2 e versículo de número 13 do profeta Jeremias, o Senhor observando Israel, e o Senhor diz a seguinte frase: porque o meu povo fez dois males assim me fez o meu povo. O primeiro, eles me deixaram, e o segundo, cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Muita gente tem buscado em diversos lugares saciar esta sede do seu coração, da sua alma, mas esta sede que está no seu coração, na sua alma, só pode ser preenchido pela presença de Deus. Quando Deus criou o homem, este espaço ele já ficou. E quando o homem desobedeceu a Deus, resolveu viver a sua própria vida, esse espaço está na vida do homem. Daí porque você procura em diversas coisas tentar preencher este espaço. Alguém vai buscar na idolatria preencher esse espaço. Alguém vai buscar no mundanismo preencher este espaço. Alguém vai buscar em uma outra pessoa preencher este espaço. E alguém procura em si próprio preencher este espaço. Mas este espaço que há no seu coração pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que você aceitar a Ele pela fé, pronto, a sua vida estará completa. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o mesmo profeta Isaías, quando fala acerca desta água preciosa, aleluia, ele diz que o Senhor derramará água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Isaías 44:3, aleluia. E o meu Espírito sobre todos os seus descendentes. Louvado seja Deus. O profeta Isaías, quando fala acerca desta fonte, acerca desta água, ele diz: olha, nossa salvação vem do Senhor, aleluia. Ele me se tornou meu cântico de salvação. Isaías capítulo 12 e no versículo de número 3 ele diz: em vós com alegrias tirareis águas, aleluia, da fonte da salvação. Louvado seja Deus. Não ninguém que entre e que receba e que beba nesta fonte, ele não tem mais condição de voltar, aleluia, ao mundo, porque a sua vida, ela está completamente saciada pela presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É tanta gente vivendo uma vida de desgraça. Muitas vezes você olha para a pessoa e você acha que ela está tudo bem e que vai muito bem com ela, a sua condição financeira até é boa, estável, mas quando esta pessoa se deita para dormir, ela percebe que algo está faltando no seu coração, na sua vida. E o que é isto? Eu digo para você nesta noite, isto é a falta da presença de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas o profeta Isaías, no capítulo 55, ele diz, aleluia: vinde as águas, louvado seja Deus, e vós que não tem dinheiros, vinde e comprai vinho e leite, louvado seja Deus. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo em que não pode satisfazer? O homem pode correr, o homem pode buscar na riqueza, preencher este vazio, não vai conseguir, porque a Bíblia diz que aqueles que quiserem ficar ricos cairão em grandes tribulações, e aqueles que procuram ter tudo nunca jamais se fartará dele, diz o provérbio. O homem pode buscar em todos os lugares, talvez na religião, buscar na religião saciar a sua sede espiritual. Se a religião saciasse a sede do homem, não era necessário Jesus mais vir à terra, porque muitas são as religiões que estão sobre a terra. Jamais o homem poderá preencher a sua vida em qualquer coisa. Alguns estão procurando na bebida saciar esta sede, mas digo a você nesta noite que nem mesmo um grupo social, nada poderá preencher este vazio. Mas eu digo para você, se nesta noite você vir até a presença de Deus, receber a Jesus como seu Salvador, esta fonte maravilhosa de alegria, Ele vai mudar a sua vida por completa. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Queridos irmãos, quando nós falamos acerca desta água, acerca de Jesus Cristo, nós estamos afirmando que Jesus Cristo é a fonte de águas vivas, louvado seja Deus. Nele está a completude da glória de Deus. Porque Jesus, somente Ele, somente nesta fonte é que o homem pode obter o perdão dos seus pecados, aleluia. É uma fonte de perdão. O profeta Isaías, aleluia, fala acerca desta fonte, porque não há pecado nenhum que Deus não possa perdoar. E o profeta Isaías diz: vinde e perguntai-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados eles sejam como a escarlata, mas quando você venha a esta fonte, diz a Bíblia, os seus pecados se tornarão brancos como a neve. Você será perdoado, aleluia, por aquele que é o grande perdoador. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário somente você entrar nesta fonte, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava na sua casa, Cafarnaum, onde ele morou cerca de 3 anos. E ali trouxeram um homem, 4 homens traziam um homem paralítico à presença de Jesus. O desejo daqueles homens é que aquele homem fosse curado da sua paralisia. Ora, eles viram Jesus por muitas vezes curar muitos enfermos, e aquele homem talvez sentiu o desejo de estar também lá, e levaram aquele homem à presença do Mestre, não havendo lugar como chegar até a presença de Jesus. Eles foram por cima pelo telhado e introduziram aquele homem diante da presença de Jesus. Mas quando Jesus olha para eles, a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, louvado seja Deus, Jesus viu a fé daqueles homens, mas Jesus não se interessou logo por curar o seu corpo físico. Jesus se preocupou com a alma daquele paralítico e disse a ele: filho, os teus pecados te são perdoados. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A murmuração foi grande de muitos, porque havia alguns judeus ali, fariseus, e na lei judaica, para que alguém pudesse receber pelo menos a expiação pelo seu pecado, o pecado coberto, era necessário trazer um novilho, matar sem ruga, sem mancha, colocar sobre o altar, e ali, quando subia aquele incenso, havia uma indagação, como que ele se tivesse livrado da culpa do pecado pelaquele ano somente. Mas ali diante deles, eles não perceberam que quem estava diante deles naquele momento é o Cordeiro de Deus que tira
tira o pecado do mundo. É aquele que João viu e que João anunciou e de muito dizia: é aquele que vem, aleluia, vem depois de mim, vem depois de mim, mas foi antes do que eu, aleluia. Ele não sou digno de tão somente desatar a correia das suas sandálias. Louvado seja o nome do Senhor. E ali estava João batizando no Rio Jordão, até certo dia que ele percebe, aleluia, que algo diferente está acontecendo. Ele contempla o Filho de Deus em sua direção, aleluia. E ele olha para os multidões e diz: olhai, é esse aí de qual eu estou falando para vocês. É este aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ali estava diante dele aquele do qual ele estava anunciando, o grande perdoador de pecados. Foi aquele homem que foi perdoado os seus pecados. Jesus disse para ele: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando Jesus diz isso, os olhos de todos ficam fixos em Jesus, porque ali estava diante deles algo sobrenatural. O que era aquilo? Nunca alguém viu alguém perdoar pecados de alguém, mas segundo a palavra do Senhor, ali estava Jesus Cristo, a própria propiciação pelos nossos pecados e também do mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos irmãos, quando alguém se encontra com Jesus, a primeira coisa que Jesus faz na vida dele é perdoar os seus pecados, porque o pecado, ele afasta o homem da presença de Deus. Quando o homem pecou, ainda no princípio do jardim do Éden, ele ficou afastado da presença de Deus. Sabe o que é isto? Morte espiritual. Quando o homem peca, naturalmente, depois do seu pecado, a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens. E quando o homem é afastado da presença de Deus, o homem longe de Deus, ele está morto espiritualmente. Mas quando Jesus se manifestou, aleluia, e veio com o objetivo de mediar, aleluia, levar o homem à presença de Deus, automaticamente, quando o homem passa, quando o homem entra por esta fonte maravilhosa, aleluia, ele tem os seus perdão dos seus pecados e ele passa agora, aleluia, até a vida eterna na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. E qual é o pecado que Deus não pode perdoar? A Bíblia Sagrada diz que trouxeram os fariseus, levaram a mulher até a presença de Jesus. E aquela mulher havia cometido o ato de adultério, e os fariseus levaram para testar o mestre. Mas quando eles levam, aleluia, e Jesus observa toda aquela cena, eles disseram: mestre, olha, esta mulher, ela foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei de Moisés diz que elas devem ser apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus logo naquele momento começou a escrever na terra. E como que eles não entendiam que Jesus estava escrevendo, ou não caía ainda a ficha, Jesus disse a eles que atire a primeira pedra sobre ela aquele que não tiver pecado. A Bíblia diz que um a um, do maior até o menor, começou a se retirar, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus olha para ele e pergunta: mulher, ninguém te condenou? Ela olha e diz: ninguém, Senhor. E o Senhor exprime uma palavra maravilhosa de perdão, aleluia. Nem eu tampouco te condeno, mas uma coisa eu te digo: vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Todo homem, ele foi afetado pela culpa do pecado, mas Jesus Cristo, ele advoga a nossa causa, perdoa os nossos pecados e nos leva até a presença magnífica do Senhor nosso Deus, aleluia. Quando o homem conhece Jesus Cristo e a sua palavra, automaticamente ele se arrepende da sua situação pecaminosa e recebe de Jesus o perdão pelos seus pecados.
É isso que Jesus quer fazer na sua vida nesta noite, porque Ele é esta fonte preciosa de perdão. Louvado seja Deus. Jesus também é a fonte maravilhosa de libertação. O homem pode perguntar, mas de que é que eu deva ser livre? Muitas pessoas se perguntam, quando Jesus falou acerca de alguns judeus, e eles acerca da vossa libertação, Jesus dizia: olha, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E ele disse: ó Senhor, nunca fomos escravos de ninguém. Mas Jesus disse: